Então pode ficar aqui também pertinho de mim, que a gente fica aqui na frente. Aquele Jesus que mudou a história daquela mulher, em alguns evangelhos apócrifos, eles dão nome para ela de Verônica. Vocês devem ter ouvido isso, se você é de cultura católica romana. Mas a Bíblia em si não diz. E Mayra relatou muito bem a experiência, com muita emoção. É isso que a gente vê. Júlia e vocês duas depois fazendo o trabalho próximo de nós. Porque uma coisa foi o que a Mayra lembrou lá de Jesus, quando Jesus fez a cura. E aqui Mayra e Júlia fazem o trabalho de lembrar que é a nossa questão também. Nós temos que pedir a Deus a cura para as nossas coisas, para nossos dilemas, nossos problemas. E Ele é capaz de fazer isso. A Mayra encerra com a morte dele. A apresentação cênica fala da morte dele, que o sangue dele foi capaz. Mas eu quero caminhar um pouquinho com vocês. Eu quero fazer uma leitura lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 22 em diante. É o grande discurso do apóstolo Pedro. E ele vai falar por que Jesus foi esse homem que curou aquela mulher e curou tantos outros, e por que ele é o único digno de toda a honra, glória e louvor, como falamos aqui nesse culto. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro então começa o seu discurso. Fala assim: varões ou homens israelitas, escutai essas palavras. E ele fala assim: Jesus, o Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com muitos milagres. E por que ele continua fazendo milagres hoje? Porque ele é vivo. E aqui a sua vida pode mudar. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. A sua vida pode mudar, a sua vida em casa pode mudar, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele fala assim: Ele é homem aprovado por Deus entre vós com milagres, tem feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, e vocês viram isso, e vocês sabem disso. Ele que foi entregue pelo conselho determinado, e eu vou usar ali, essa é a revista, não, essa você está lendo comigo agora, né, Paulinha? Beleza, é porque eu ia usar da revista atualizada. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, e vocês o mataram, crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou. Vocês acharam que estavam acabando com Jesus e com seus ensinos e com todos os seus feitos, inclusive a história daquela mulher do fluxo sanguíneo que foi mudado completamente. Mas Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que Jesus fosse detido por essas algemas. Davi, o rei Davi, e aqui Pedro vai chamá-lo de profeta, tem que lembrar o seguinte: Davi escreve esse salmo 1000 anos antes desse episódio. E como profeta ele diz assim, Davi já falava sobre isso, sobre o que Jesus ia passar e a ressurreição dele. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixará, Deus, não deixará a minha alma, a minha vida no túmulo, na morte, nas profundezas, no Hades, no sepulcro. Não vai deixar, Deus não vai permitir que isso aconteça, e nem permitirá que o santo dele sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os teus caminhos de vida, ó Senhor. Tu
Ele está falando assim, tu me encherás de alegria na tua presença. E ele para de citar Davi. Aí ele volta para isso, porque estão falando para judeus. Mas Pedro está lembrando que tudo que aconteceu, que se eles acharam que foram eles que fizeram, foi tudo pela presciência. Porque Deus assim o quis. Porque foi Deus que o entregou. Mas foram eles que mataram mão de ímpios. Injustamente. E ele continua dizendo assim, irmãos, concedei-me então dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado. E o túmulo dele está aqui, que a gente sabe que ele está entre nós, o túmulo dele, né? Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no trono, Davi previu isso. E falou da ressurreição de Cristo, 1000 anos antes. Falou da ressurreição de Cristo, cuja vida, ou cuja carne, não sofreu deteriorização. Ele estava no sepulcro e ressurgiu. Aqui, se você pensa que essa história de carochinha, você perdeu a coisa mais importante, da vida. Porque essa é a grande realidade. O túmulo não pôde, a cruz não pôde segurar Jesus, muito menos o túmulo. O sepulcro não pôde segurar Jesus. E hoje pela manhã eu disse uma frase de um escritor americano que diz assim, a certeza que temos que o túmulo está vazio é que Jesus está em nosso coração. Ele está em mim. É por isso que eu sei que aquele túmulo está vazio, porque ele está aqui. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos vocês e todos nós somos testemunhas disso. Portanto, agora ele está exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que vocês veem agora sendo distribuído para todas as pessoas. O Jesus que curou aquela mulher pode te curar. Não só de enfermidades físicas, porque ele é o médico dos médicos. Mas ele é bastante poderoso, bastante poderoso para intervir na sua vida. E curar a sua vida dos seus problemas. E você precisa crer nisso. Eu louvo a Deus, porque hoje nós podemos celebrar o Cristo ressurreto. Que a cruz não segurou e nem o túmulo segurou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e a minha esperança não é eu espero que, não. Eu sei que a minha esperança é viva nele. De uma vida abundante hoje e eternamente. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar por vocês. Por nós. Por você em casa. O Cristo ressurreto está aqui, o reino dele está aqui, ele está em nós, ele está entre nós. E quando o Espírito Santo veio, foi para que a promessa dele fosse cumprida de estar conosco até o último dia. E essa é a nossa certeza. Eu quero orar por você. Está passando por uma dificuldade, por uma luta, está passando por tribulação. Venceu março, né? Encerramos março. Mas abril se apresenta diante de nós. Eu não sei como é que você está. Mas Deus tem um milagre para você nessa noite. Eu creio nisso. O seu milagre. O milagre você busca. Aquela mulher recebeu da boca de Jesus falando assim, filha. E eu achei lindo mesmo a Mayra colocando isso, porque eu acho que ela deve ter sentido exatamente aquilo. Mas, filha, ai que coisa boa. E ele está falando com você hoje aqui, filho, meu filho. Ô, minha filha, ele está falando assim, a tua fé te salvou. Vai, pode ir. A tua fé te salvou. Eu quero orar por você. Está precisando de uma oração específica? Seja ela o que for. Você vai fazer um movimento de levantar-se e eu vou orar por você.
Qualquer. Seja um problema na justiça que você precisa que resolva, seja um contrato que tem que ser resolvido, seja um problema de saúde, seja uma questão financeira que está apertando, seja uma questão de relacionamento que não está bem, você fica em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. E você em casa, fica em pé também. Que eu vou orar por você. Ó Deus, nós cremos no Teu poder. E nós cremos que aquele milagre que aconteceu lá na Galiléia também pode acontecer hoje. Aqueles milagres que aconteceram pela Galiléia fora podem acontecer e têm acontecido hoje aqui. E está aqui gente precisando de milagre, meu Deus. E eu sei que o Senhor pode. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede, pensa, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Então eu peço em nome de Jesus, que o Senhor passe em revista o povo do Senhor que está de pé, precisando de um milagre. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Abençoa o povo do Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa pedindo um milagre. Que o Senhor possa tocá-los. Em o nome de Jesus. E a igreja diz amém. E dá um abraço quem está do lado. Fala que o Senhor te responda favoravelmente.